Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui para trazer mais uma reflexão bíblica da palavra do Senhor Jesus Cristo. Aqui é a pessoa do pastor Edson, da obra Missionária para Todos, Construindo Shalom, Conexão Manaus, Brasil. E hoje eu quero falar sobre mais uma reflexão, reflexão número 155, sobre o tema conquista. Hoje eu quero falar sobre conquista, as duas conquistas do ser humano. Em outras palavras, as duas conquistas primordial na vida do ser humano. E aí eu quero que você pegue a sua Bíblia aí e vamos ler no livro de Lucas, capítulo 12, no versículo 20. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 20, fala assim: Mas Deus lhes disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então, em cima desse texto bíblico, quero trazer uma reflexão voltada às duas conquistas, mas dentro de pergunta. E uma das perguntas que eu quero fazer dentro dessa reflexão é: a quem você pertence? A quem você pertence? A quem a sua alma pertence? A quem o homem real pertence? Porque aqui o texto fala, dá para você entender, e eu consigo ver dois tipos de conquista: uma conquista terrena, e uma conquista celestial. A conquista terrena, ela é passageira. A conquista celestial, ela é eterna. Mas todas essas duas conquistas você tem que fazer aqui, no primeiro capítulo da sua vida. Aqui você vai resolver as duas conquistas, porque não tem como você conquistar, tem uma conquista terrena, e após você sair desta terra, chegar do outro lado, você tentar conquistar a celestial, que é a eterna. Não tem como. Então, conquista terrena e conquista eterna você tem que fazer aqui, você tem que preparar ela aqui. A conquista terrena, ela aqui pelo texto dá para você entender que, dependente de Deus ou não, todo ser humano ele consegue conquistar algo na vida, independente de Deus ou não. Mas a conquista celestial só conquista com Deus, só conquista através de Jesus Cristo. Qual é essa conquista celestial? Justamente é a salvação da sua alma. É a salvação da sua alma. Porque não adianta você só conquista terrena, e no dia que você for prestar conta da sua vida, você não ter a conquista primordial, que é o seu nome escrito no livro da vida. Então, aqui a nossa vida aqui nessa terra, ela é passageira, mas a eterna ela não é. Seja eterna com Deus ou eterna com o diabo. Mas para chegar a esse ponto, eu quero fazer mais uma pergunta, ou refrisar a pergunta que eu fiz anterior: a quem você pertence? E aí eu classifiquei aqui 4 perguntas. Você pertence a Deus? Você pertence ao diabo? Você pertence a si mesmo? Ou você pertence ao nada? Porque sabemos que o ser humano, ele é tão terrível que ele chega a ponto na sua vida de dizer que não pertence a Deus, não foi criado por um Deus todo-poderoso, foi criado aí pelo acaso, foi criado aí pela explosão do Big Bang, Big Bang, mais ou menos Big Bang, é um nome assim. Ou
veio da evolução do macaco. Mas uma coisa é raciocinal, você tem que raciocinar. Se você vê lá do macaco, ou o macaco vem se evoluindo até chegar a você e se tornou homem, ou você se tornou, ou você era macaco e se tornou homem, e assim por diante, segundo a evolução, quem criou o macaco? Quem foi o projetor do macaco? Quem criou o macaco? O macaco nasceu do nada? Ninguém criou o macaco? Ninguém fez o macaco? Então, são coisas irracionais, são coisas que fogem à realidade dos fatos. Quando eu te fiz a pergunta, a quem você pertence? Você pertence a Deus? Você pertence ao diabo? Você pertence a si mesmo? Ou você pertence ao nada? Num ponto de vista sábio, o homem ele tem que ficar na primeira pergunta: você pertence a Deus? Se você pertence a Deus, você não veio do macaco, né? Você foi criado conforme a Bíblia fala, veio do pó da terra. Deus criou o primeiro homem formado do pó da terra, e assim a geração veio sucessivamente, através do Adão e a Eva, entendeu? Então sabemos que o primeiro ser humano que foi criado foi Adão e Eva, e aí de lá para cá veio a multiplicação dos seres humanos. E nem adianta você questionar e dizer assim: Adão e Eva teve um filho, então como é que multiplicou? Os próprios irmãos casaram com o irmão para poder ter a multiplicação? Aí, meu filho, são perguntas que você só vai obter resposta quando você chegar na eternidade. Mas o que eu quero te falar nessa manhã que é: a quem você pertence? Você pertence a Deus? Você pertence ao diabo? Você pertence a si mesmo? Ou você pertence ao nada? Para poder você ter uma conquista celestial, você tem que se decidir a quem você pertence. Porque se você diz assim: eu não pertenço a Deus, beleza, você vai conquistar. Nessa terra aqui você conquista. A primeira conquista você vai correr atrás, você consegue. Quero fazer uma faculdade, vai lá, se inscreva, você consegue. Eu quero ser um milionário, vai lá que você correndo atrás, você consegue ser milionário, bilionário e assim por diante, como o texto aqui fala. Mas se você não pertence ao diabo, também você conquista. Se você não pertence a si mesmo, você também conquista. Se você não pertence ao nada, também você conquista. Agora, você precisa se decidir a quem você pertence, já num ponto de vista de uma conquista celestial. E aí você vai ter que ter fé. Aí entra a questão da fé, entra a razão da fé, porque sem a fé você não vai crer que pertence a Deus, que foi Deus que te criou, e que você precisa de um salvador da sua alma. Porque aqui o texto está falando que o homem pecou, né? Lá em Romanos fala: e através de Adão todos os seres humanos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não tem como, através de um homem todo ser humano pecou. Então não tem como você se distinguir, separar dessa realidade. Então todos pecaram, né? E destituídos estão da glória de Deus. Então, para poder você ter uma conquista celestial, você precisa que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Mas como é que eu posso fazer para meu nome estar escrito no livro da vida? É simples e fácil. Você precisa aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, para quando chegar o seu dia de prestação de conta, não chegue igual chegou para esse grande milionário aqui. Era um homem que não sabia o que possuía. Se você ler o contexto de Lucas capítulo 12, versículo 20, você vai ver que o homem desmanchava os seus celeiros para poder colocar mais bens, porque não tinha onde colocar. Era como ser um homem hoje bilionário, o homem mais rico do planeta.
quem não sabe o que possui. E aqui fala, mas Deus lhes disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? É uma pergunta que o próprio Jesus fez àquele homem, chamou de louco. Louco no sentido negativo da palavra, porque existe louco positivo, que são aqueles que crê em Jesus Cristo, que a Bíblia fala que é loucura para as coisas deste mundo, né? Mas, voltando ao texto, se você quer uma conquista celestial, você tem que pertencer a Deus, e para você pertencer a Deus, tem que aceitar o Filho. Tem que aceitar o Filho de Deus, Jesus Cristo, como único e suficiente Salvador. Aí o seu nome vai estar lá escrito no livro da vida. E aí você vai ter as duas conquistas, a conquista terrena e a conquista celestial. Mas muitos cristãos, muitos crentes, muitos evangélicos, batalham mais só por uma conquista celestial e esquece da outra conquista terrena, porque diz que é pecado. E aí, aonde mora o perigo, porque aqui eu não estou entrando dentro de uma teologia da prosperidade, não é isso, esqueça isso, né? Graças a Deus, Deus me deu entendimento para as coisas. Eu tenho de falar que tanto você tem que conquistar nesta vida aqui passageira, como na eterna. Como é que você vai sobreviver nessa terra sem conquista? Como é que você vai ter satisfação de viver nessa terra sem conquista? Eu duvido. Qual é o crente que está dentro da igreja que ele não conquista nada, que ele vai estar alegre, glorificando a Deus, aleluia, é desse jeito que Deus quer. O meu ministério que Deus me deu foi o ministério de pobreza, o ministério que Deus me deu foi o ministério de miséria, o ministério que Deus me deu foi o ministério de doença, o ministério que Deus me deu foi o ministério da prova, o ministério que Deus me deu foi o ministério de andar me arrastando, o ministério que Deus me deu foi de andar apanhando, o ministério que Deus me deu foi para andar no fracasso, o ministério que Deus me deu foi para andar desse... Não, calma aí. Isso é antibíblico. Deus não está dizendo que todo mundo precisa ser milionário e rico, né? No sentido da palavra, no sentido material. Mas você ser rico em Jesus Cristo, e aí não vai faltar as coisas na sua vida. Você também não vai ser miserável, mas também não vai ser pobre. Você também não vai ser rico, mas também não vai ser pobre. Você vai ter uma vida estável, balanceada. Mas tem casos que você pode ser milionário, bilionário, não saber o que possui nessa terra, mas você ter o seu nome escrito no livro da vida. Então você tem que ter as duas conquistas para que você possa ser uma pessoa completa. Não tem como você ser completo sem uma conquista terrena, mesmo você sabendo que a sua vida aqui na terra ela é passageira. Mas mesmo assim, esse percurso da sua vida passageira precisa você ser um conquistador, para que quando chegar o dia de você prestar conta perante Deus, você tenha outro tipo de conquista, que é o seu nome escrito no livro da vida. Porque não tem como você ir para o céu, né, fracassado, derrotado, né, sem conquista. Fica sem sentido. Como que você vai? Eu duvido quem é esse que quer chegar o dia de eu vou te levando e aí você não conquistou nada, você não fez nada nessa terra, mas pelo menos eu ganhei a vida eterna. Claro que a vida eterna é a primordial, mas Deus não leva ninguém para o céu fracassado, né? Todos que o Senhor leva, todos que o Senhor verdadeiramente quer levar para morar no céu são pessoas vitoriosas, porque a própria palavra de Deus fala que nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. E se são mais do que vencedor, é o que? São pessoas conquistadoras, uma igreja conquistadora, um crente conquistador. Então o que eu quero te deixar nessa manhã, nessa reflexão, é que você precisa pertencer a Deus. E aí você pode ter os dois tipos de conquista: a conquista terrena, passageira, e a conquista celestial, que é a eterna, para sempre. Quando você partir dessa terra, você vai morar com o Senhor Jesus Cristo. Então é uma maravilha. E aí você pode tentar entrar dentro do mundo de incredulidade, que não vai resolver nada. Se você crê ou não, o homem, no dia que partir dessa terra,
vai ter que se decidir. Não tem como se chegar lá do outro lado e dizer, eu sou do diabo, eu sou disso, não. Eu não pertenço a Deus. Eu não pertenço ao diabo. Eu não pertenço a si mesmo. E nem pertenço a nada. Então, como é que fica a sua situação? Se você não pertence a Deus, se você não pertence ao diabo, se você não pertence a si mesmo, não pertence a nada, quer dizer assim, que no dia que você morrer, desaparecer dessa terra, acabou, é um nada. Foi como um vapor. E isso é mentira. Você foi feito de corpo, alma e espírito, né? Espírito, alma e corpo. Então, a partir do momento que você desce a sepultura, o seu corpo passa a não existir, vai para a sepultura. O seu espírito vai para Deus, mas a sua alma, para quem pertence? Foi a pergunta que Deus fez aqui. Então, o homem é o homem é dividido em 3 partes, não tem como correr, né? Então, no dia que você partiu, a sua alma tem que estar salva em Jesus Cristo. Porque se não tiver salvo em Jesus Cristo, vai pertencer ao diabo. Não vai pertencer a si mesmo e nem vai pertencer ao nada. Vai pertencer ao diabo. Agora, se a pessoa morreu em Cristo, com certeza você vai pertencer a Deus, a Jesus Cristo. Você vai passar a sua vida inteira, a eternidade inteira nos céus, aonde é o segundo capítulo da sua vida, que é a continuidade da nossa vida. Aqui é só um começo, aqui é só uma introdução da nossa vida aqui. É só uma introdução. Deus não fez o céu só para ele morar e os anjos morar. Deus fez o céu para todos aqueles que aceitaram a Jesus como único e suficiente Salvador. É nossa segunda morada. É nossa segunda morada. Não é a sepultura a sua segunda morada. Não é. A nossa segunda morada é com Jesus Cristo, se aceitamos ele. Se não foi, é no inferno, como diz a Bíblia. Então, sejamos sábios, né? Se decidimos aqui o que nós queremos, as 2 conquistas ou nenhuma conquista, ou só uma conquista, né? Então, você precisa ter as 2 conquistas, a conquista terrena e a conquista celestial, para que você possa ser um ser humano feliz nesta terra, né? Realizado nesta terra, né? Bem sucedido nesta terra e também celestialmente falando. Então, meu filho, eu fico por aqui nesta reflexão bíblica, crendo que você entendeu o que eu quis falar para você, né? Dentro dessa reflexão. Que Deus abençoe. Até a próxima reflexão. Shalom.